Meu irmão Ricardo Silva aproximou-se de mim, segurou a minha mão com força e sussurrou algo no meu ouvido que me fez gelar o sangue. A próxima és tu, mana. Quando levantei a cabeça e olhei nos seus olhos, não reconheci o meu irmão. Havia um brilho frio nos seus olhos. Segundos depois, esse brilho desapareceu, dando lugar a uma tristeza artificial. Centenas de pessoas à nossa volta choravam, lamentando a morte repentina do meu marido, Miguel. Mas eu já estava a enfrentar outra realidade. Quando o funeral terminou, ajoelhei-me diante do caixão. Se estiver a ver este vídeo, não se esqueça de mostrar o seu apoio. Curta, inscreva-se e escreva nos comentários onde ouviu a minha história. Vamos ver juntos quantos corações a minha história alcançou. Miguel morreu ontem de manhã, na garagem da nossa casa, dentro do carro. Disseram que foi envenenamento por monóxido de carbono. Ele adormeceu na garagem com o motor ligado. Um acidente trágico. Mas agora, com as palavras de Ricardo Silva a ecoar nos meus ouvidos, comecei a questionar se o acidente foi realmente um acidente. Chamo-me Catarina Fonseca. Tenho 43 anos e estava casada há 17 anos. O Miguel era arquiteto, tinha ganho prêmios e projetado os edifícios mais prestigiados da cidade. Eu era enfermeira-chefe no Hospital Central de Coimbra. Tínhamos 3 filhos, Leonor com 15 anos, Tiago com 12 e a pequena Clara com 8. Uma vida perfeita. Ou assim pensava eu. Após o funeral, os convidados encheram a nossa casa. Os vizinhos trouxeram comida, os amigos ofereceram palavras de consolo. Ricardo Silva e a sua esposa Sofia Silva estavam sempre ao meu lado, dizendo que não me deixariam sozinha. Mas cada vez que ele se aproximava, eu ficava nervosa. Aquele sussurro, és o próximo. À meia-noite, depois de todos terem ido embora, entrei no escritório do Miguel. Pela primeira vez em 17 anos, entrava sem permissão no seu espaço privado. A secretária estava impecável, tudo no seu lugar, mas quando comecei a abrir as gavetas, encontrei algo que me chamou a atenção na gaveta de baixo. Um pequeno caderno trancado, sem chave. Fui à cozinha buscar uma tesoura e forcei a fechadura. Dentro havia notas escritas à mão por Miguel. A primeira página chocou-me. Ricardo Silva está a ameaçar-me. Diz que se eu contar, ele revelará os segredos de Catarina. Mas se eu ficar calado para proteger uma mulher inocente, a minha própria família estará em perigo. O que devo fazer? As minhas mãos tremiam. Que segredos! Eu não estava a esconder nada. Virei a página. Ricardo Silva roubou 1.800.000 euros das contas da empresa. Estou a segui-lo. As provas estão a acumular-se, mas ele está a tornar-se mais perigoso. Ontem ele disse-me: Miguel, és um homem inteligente, mas não te esqueças de como a tua família é frágil. Tenho medo que algo aconteça a Catarina e às crianças. As páginas continuavam. Todos os dias Miguel escrevia como Ricardo Silva se tornava mais perigoso. E a última página tinha a data de 3 dias atrás. Hoje, Ricardo Silva convidou-me para almoçar e propôs um acordo. Cala-te e desaparece ou perde a tua família. A escolha é tua, disse ele. Sei que devo ir à polícia, mas ele diz que se eu for, vai acusar a Catarina de algo. Ele preparou documentos falsos, registros que mostram que a Catarina roubou medicamentos da secção de oncologia, totalmente falsos, mas que parecem sérios em tribunal. Não sei o que fazer. Os meus joelhos cederam. O Miguel tinha sido morto ao tentar proteger-me, e o Ricardo Silva, o meu irmão Ricardo Silva, estava por trás disso. Foi nesse momento que tudo mudou. A campainha tocou. Eram 2 da manhã. Quem poderia ser? Quando abri a porta, Ricardo Silva estava ali com uma pasta na mão. Não estás a dormir? Perguntou ele entrando. Não consigo dormir.
O que estás a fazer aqui? Respondi. Estou preocupado contigo, mana. Estás sozinha? Tens 3 filhos, hipotecas, contas para pagar, disse ele. Nós damos um jeito, respondi. Ricardo Silva colocou a pasta sobre a mesa e perguntou se o Miguel tinha seguro de vida. Sim, tem. Por que perguntas? Respondi. Porque, disse ele com um sorriso frio, sugiro que verifiques a apólice. Eu posso ser o beneficiário. O meu coração acelerou. Que loucura estás a dizer? Eu sou a esposa. Claro que sou a beneficiária, respondi. Tens a certeza? Perguntou Ricardo Silva. O Miguel pode ter mudado recentemente, especialmente depois de descobrir algumas coisas sobre ti. Que coisas? Perguntei. Ricardo Silva abriu o dossiê. Dentro havia relatórios médicos falsos, registros médicos falsos, transferências bancárias falsas, tudo em meu nome. O que é isso? Perguntei tremendo. São documentos que provam que a tua querida irmã roubou os teus medicamentos para o cancro e os vendeu no mercado negro, num valor total de 2.300.000 euros. O Miguel descobriu isso e estava prestes a divorciar-se de ti, mas morreu antes. Tem sorte, não é? Disse Ricardo Silva. Isso é falso. Nada disso é verdade, gritei. Claro que são falsos. Fui eu que os fiz. Mas como é que o tribunal vai saber que são falsos? Disse ele. As assinaturas estão bem feitas. As datas. Tudo está no lugar. A verdade caiu-me de repente na cabeça. Mataste o Miguel e agora estás a tentar arruinar-me, disse eu. Ricardo Silva riu-se. Prova, vai à polícia e vê se eles acreditam em ti ou nos documentos, disse ele. Ele caminhou em direção à porta, mas virou-se e olhou para mim uma última vez. A propósito, ele não alterou a apólice de seguro de vida, mas deveria ter alterado, porque esse dinheiro seria muito útil para mim. Agora, tens uma escolha, Catarina. Sê minha sócia em silêncio ou perde tudo, disse ele e saiu. Mas ainda havia algo que eu não sabia. Depois que a porta se fechou, eu desabei e chorei, mas as lágrimas duraram apenas 5 minutos. Depois veio a raiva e, em seguida, a determinação. Miguel tinha lutado por mim, agora era a minha vez. Na manhã seguinte, depois de levar as crianças à escola, peguei o caderno do Miguel e decidi ir à polícia, mas primeiro liguei para uma amiga que trabalhava no hospital. A Teresa trabalhava nos sistemas informáticos e perguntei-lhe se podia verificar se havia registros falsos em meu nome. 1 hora depois, a Teresa ligou-me. Devia ter te ligado, Catarina. Há registros de medicamentos em teu nome no sistema. Nos últimos 6 meses, recebeste regularmente medicamentos da oncologia, mas não trabalhas nesse departamento. Como é que isso é possível? Perguntou ela. Alguém está a tentar armar-me uma cilada. Respondi. Quem poderia fazer isso? Perguntou ela. Eu sei quem, mas preciso provar. Respondi. Desliguei o telefone e abri novamente o caderno do Miguel. Notei algo na última página. Havia uma pequena nota no canto inferior da página. Câmara no garagem. Caixa de pilhas sobressalentes. O Miguel tinha instalado uma câmara secreta no garagem. Corri para o garagem, encontrei a caixa de pilhas atrás da prateleira de ferramentas e havia um pequeno cartão dentro. Quando o liguei ao computador, as gravações abriram e o que vi deixou-me paralisado. Na manhã em que Miguel morreu, às 6h15, Ricardo Silva entrou na garagem com uma mangueira na mão, ligou-a ao tubo de escape do carro de Miguel, colocou a outra ponta dentro do carro pela janela, ligou o motor e fechou a porta. Miguel estava a dormir no banco de trás. Devia ter passado a noite lá. Às vezes, adormeciam no carro, enquanto trabalhavam em projetos. Ricardo Silva tinha matado o seu cunhado a sangue frio. Ainda não viste a maior surpresa. O vídeo continuou. Depois de terminar o trabalho, Ricardo Silva retirou a mangueira,
Limpou tudo e saiu da garagem. A câmera gravou tudo. Com as mãos a tremer, copiei o vídeo e fui diretamente à polícia. A detetive Ana Moura ouviu-me. Mostrei-lhe o caderno do Miguel. Mostrei-lhe o vídeo. Mostrei-lhe os documentos falsos e disse-lhe que o meu irmão tinha matado o Miguel e agora estava a tentar destruir-me. Ana Moura levou a sério. O vídeo é verdadeiro. A nossa equipa forense confirmou. Vamos prender Ricardo Silva, mas primeiro vamos colocá-la num local seguro, disse ela. Naquela noite, peguei nos meus filhos e mudamo-nos para uma casa secreta. Estávamos sob proteção policial. Leonor perguntou: Mãe, o que está a acontecer? Como eu poderia explicar? O pai deles tinha sido assassinado. O tio deles era um assassino. A mãe deles estava sob ameaça. Vamos ficar aqui por um tempo, querida. Para nossa segurança, disse eu. 2 dias depois, Ricardo Silva foi preso. Quando invadiram a sua casa, encontraram 1.800.000 euros, o dinheiro que ele roubou da empresa do Miguel. Além disso, encontraram rascunhos de documentos falsos no seu computador. Tudo o que ele preparou para me incriminar estava lá. Mas a verdadeira surpresa foi Sofia Silva também estar entre os detidos. A esposa de Ricardo Silva era cúmplice de tudo. Eles tinham planeado juntos o assassinato de Miguel. Sofia Silva tinha ajudado a partir do interior do hospital, tinha acesso aos sistemas e tinha feito os registros falsos em meu nome. Durante o interrogatório, ela confessou. Ricardo Silva disse-me que, se não fizéssemos isso, estaríamos perdidos. Miguel tinha descoberto tudo, que tínhamos roubado o dinheiro e falsificado os documentos, e estava prestes a ir à polícia. Nós só estávamos a tentar proteger-nos, disse ela. O julgamento começou 3 meses depois. A sala estava lotada. Ricardo Silva e Sofia Silva estavam sentados lado a lado e não olhavam para mim. O promotor levantou-se e, voltando-se para o júri, contou como Ricardo Silva matou Miguel por dinheiro. As provas começaram a ser apresentadas e, quando o vídeo foi exibido, um silêncio profundo tomou conta da sala. Todos viram Ricardo Silva matar Miguel a sangue frio. O diário de Miguel foi lido. Cada palavra era como uma agulha. As ameaças, chantagens e planos de Ricardo Silva vieram à tona. Documentos falsos foram examinados, as impressões digitais de Sofia Silva foram encontradas. Mas o advogado de Ricardo Silva era experiente e, voltando-se para o júri, disse que o vídeo poderia ser verdadeiro, mas que o contexto era importante. No dia seguinte, Sofia Silva subiu ao banco das testemunhas. Vestia roupas pretas, tinha o cabelo preso e os olhos vermelhos. Chorou silenciosamente e disse que amava Ricardo Silva. Confessou ter acedido aos registros hospitalares e ter criado documentos falsos em meu nome. Quando Miguel não se calou, disse que Ricardo Silva tinha de encontrar uma solução. Depois de um longo silêncio, sussurrou que iria eliminar Miguel. A sala ficou agitada e o juiz bateu com o martelo na mesa. No terceiro dia, a detetive Ana Moura foi chamada a depor. Disse que, 1 semana antes da morte de Miguel, Ricardo Silva se tinha encontrado com um agente de seguros. Ele tentou alterar a apólice de seguro de vida de Miguel. Tentou adicionar-se como beneficiário, mas não conseguiu. Analisaram as contas bancárias de Ricardo Silva e descobriram que ele gastou 1.800.000 euros que roubou em dívidas de jogo e perdeu 2.300.000 euros nos últimos 6 meses. Ele não estava apenas endividado, mas também era ameaçado por agiotas. Espere um minuto, não perca este detalhe. Naquela noite, a detetive Ana Moura visitou-me. Catarina disse que tinha mais uma coisa para contar. Encontraram outras mensagens no telemóvel de Ricardo Silva. Ele tinha feito um plano para mim depois de matar Miguel.
Li a mensagem no telemóvel. Miguel está resolvido, agora é a vez da Catarina. Tem de parecer um acidente, talvez uma queda das escadas ou um acidente de carro. As minhas mãos tremiam. Era por causa do seguro de vida. Como não podia ficar com o de Miguel, queria ficar com o meu. Se eu morresse como tutor legal, o dinheiro dos miúdos passaria para o seu controlo. Naquele momento, tudo fez sentido. O sussurro no funeral, és o próximo, não era uma ameaça, era o anúncio de um plano. No tribunal, o procurador apresentou essas mensagens. O júri ficou chocado. Mas o procurador mostrou mais uma imagem no ecrã. Era a imagem da câmara de segurança do carro de Ricardo Silva. 3 dias após a morte de Miguel, Ricardo Silva estava sentado em frente à minha casa durante horas, a observar-me, a aprender a minha rotina. Quando chegou a minha vez, subi ao banco dos réus. As minhas mãos tremiam, mas a minha voz estava firme. Ricardo Silva era meu irmão. Crescemos juntos quando éramos crianças. Eu confiava nele, gostava dele, mas o dinheiro mudou-o. Ele matou o Miguel e tentou destruir-me. Se não fosse aquele vídeo, eu poderia estar sentado agora como réu, disse eu. O procurador apresentou mais uma prova. Um vídeo do telemóvel de Sofia Silva, Ricardo Silva e Sofia Silva, a conversar dentro do carro. Todos ouviram a voz de Ricardo Silva. Ele dizia que eu era um idiota, que daqui a alguns meses haveria um acidente de trânsito ou algo assim, que ele se tornaria o tutor das crianças e controlaria o dinheiro delas. Ele dizia que aguentaria pelo dinheiro, que os 3 filhos e o seguro de vida de Miguel seriam todos dele. Quando o vídeo terminou, a sala ficou em silêncio. Ricardo Silva estava pálido, já não podia negar. O júri saiu da sala e voltou 2 horas depois. O juiz perguntou ao júri qual era a boa sua decisão, e o presidente do júri levantou-se. Disse que consideravam Ricardo Silva culpado da acusação de homicídio qualificado de Miguel e também da acusação de planear o homicídio contra mim. A sala encheu-se de aplausos e lágrimas. Ricardo Silva caiu na cadeira e Sofia Silva começou a chorar. O peso no meu peito tinha desaparecido, mas o trabalho ainda não estava terminado. Quando chegou a audiência de sentença, o juiz foi muito claro. Condenou Ricardo Silva à prisão perpétua sem liberdade condicional pelos crimes de homicídio premeditado de Miguel, planeamento de homicídio contra mim e fraude sistemática. Condenou Sofia Silva a 25 anos de prisão pelos crimes de cumplicidade em homicídio e falsificação de documentos. Ambos começaram a gritar. Ricardo Silva gritou para mim, dizendo que tudo isto era por minha causa. Os guardas arrastaram-no para fora. Ao sair do tribunal, os jornalistas cercaram-me. Disse que estava feliz por ter feito justiça, que algumas coisas são imperdoáveis e continuei a andar. Após o julgamento, a detetive Ana Moura aproximou-se de mim. Catarina é uma mulher corajosa. O Miguel lutou por si e a senhora lutou por ele, disse ela. Quando cheguei a casa, os meus filhos estavam à minha espera. Leonor chorava e dizia que sentia saudades do pai. Eu disse que também sentia saudades, que todos sentíamos, mas que o pai estava em paz agora, que tínhamos feito justiça. O tio Tiago perguntou se Ricardo Silva era realmente mau. Eu disse que sim, que o dinheiro e a ganância mudam as pessoas. Clara segurou a minha mão e disse que eu era forte, que o meu pai teria orgulho de mim. Chorei, mas desta vez eram lágrimas de felicidade. 6 meses depois, a nossa vida começou a voltar ao normal. Voltei ao meu trabalho no hospital. Os meus filhos começaram a ir à escola. Todos os domingos visitamos o túmulo do Miguel e digo-lhe que fizemos justiça, que o Ricardo Silva e a Sofia Silva foram presos graças a ele. Mas quando pensávamos que tínhamos voltado à vida normal,
aconteceu algo inesperado. Uma manhã, o carteiro bateu à minha porta, trouxe um envelope assinado vindo da prisão. Era de Ricardo Silva. Algo dentro de mim parou. Não queria abrir, mas também estava curioso. Quando abri o envelope, havia uma carta dentro. Catarina, sei que não me vais perdoar, nem quero que me perdoes, mas quero que saibas uma coisa. Sofia Silva está doente. Tem cancro em fase terminal. Os médicos deram-lhe 3 meses de vida. Ela quer pedir-te desculpa. Não vais acreditar, mas o pior ainda estava para vir. 2 semanas depois, recebi um telefonema da prisão. Sofia Silva queria falar comigo. Pensei muito tempo se devia ir. Finalmente, decidi que iria, mas não para perdoar, mas para encerrar o assunto. A prisão era fria e sombria. Quando vi a Sofia Silva, não a reconheci. A quimioterapia tinha lhe feito cair o cabelo. O rosto estava pálido, os olhos encovados. Quando se sentou à minha frente, começou a chorar. Agradeceu-me por ter vindo. Apenas acenei com a cabeça, não falei nada. Disse que sabia que eu não a perdoaria, que não queria que eu a perdoasse, mas precisava de dizer alguma coisa. Disse que também era culpada pela morte do Miguel, que o Ricardo Silva não a tinha forçado, que ela também tinha querido, pelo dinheiro, pelo futuro. E agora olha para isto, disse ela. Estou na prisão, estou a morrer, não tenho futuro. Olhou-me nos olhos, disse-me para cuidar bem dos meus filhos, para os proteger, para lhes contar o que eles fizeram, para lhes contar o que se pode fazer por dinheiro. Talvez eles aprendam com os erros dos outros, disse ela. A visita terminou. Ao sair, Sofia Silva disse mais uma coisa. O Miguel era um bom homem, não merecia isto. Quem me dera poder voltar atrás, disse ela. Ao sair da prisão, senti uma coisa estranha. Já não tinha raiva, apenas um vazio. Sofia Silva estava a cumprir a sua pena, tanto na prisão como no seu corpo, e Ricardo Silva ficaria preso para o resto da vida. 1 mês depois, Sofia Silva morreu. Não fui ao funeral, não podia ir, mas quando soube, senti uma coisa, talvez pena. Ela fez escolhas erradas e agora estava a sofrer as consequências. A vida continuou. Leonor agora tem 16 anos e quer estudar arquitetura. Tiago tem 13 anos e interessa-se por justiça. Quando crescer, vai ser advogado para ajudar as pessoas. Clara tem 9 anos, ainda é pequena, mas é muito forte. Diz que sou a sua heroína. 1 ano depois, recebi uma visita inesperada. O advogado de Ricardo Silva bateu à minha porta e disse que Ricardo Silva queria falar comigo. No início, recusei, mas o advogado insistiu. Disse que era algo importante e acabei por aceitar. Quando fui à prisão, vi Ricardo Silva. Ele estava diferente, com os cabelos brancos, o rosto marcado por rugas, os olhos vazios. Quando se sentou à minha frente, ficou calado por um longo tempo. Depois respirou fundo. Sofia Silva morreu, disse ele. Eu sei, respondi. Ela falou comigo antes de morrer, confessou tudo, disse que não tinha sido só o meu plano, que ela também queria, que nós dois éramos culpados. Fiquei em silêncio. Catarina, quero dizer-te uma coisa, disse ela. Estou arrependida. Penso no Miguel todos os dias. Penso em como o matei, em como tentei arruinar a tua vida. Tenho pesadelos todas as noites. O Miguel olha para mim e pergunta por quê. Olhou-me nos olhos. Não quero que me perdoes, não mereço, mas quero que saibas que, se pudesse voltar atrás, não faria nada. O dinheiro não valia a pena. Nada valia a pena, disse ela. Levantei-me. Ricardo Silva, tu eras meu irmão. Eu confiava em ti, mas tu mataste o Miguel. Planeaste matar-me também? Agora estás arrependido porque foste preso, porque estás preso. Mas se não tivesse sido preso, agora eu estaria morto e tu estarias a contar o meu dinheiro, disse eu. Virei-me e fui-me embora. Nunca mais nos vimos.
Passaram-se 2 anos. A nossa vida voltou ao normal. As crianças cresceram, eu fiquei mais forte. A memória do Miguel continua viva. A cidade inaugurou um parque em sua homenagem, o Parque Memorial Miguel Fonseca. As crianças brincam lá, as famílias fazem piqueniques. Na entrada do parque há uma placa que diz: Miguel Fonseca, um homem honesto, corajoso e cheio de amor, que arriscou tudo pela sua família. Na semana passada, Leonor perguntou-me uma coisa. Mãe, sente saudades do tio Ricardo Silva? Pensei, sentia saudades do meu irmão? Do Ricardo Silva com quem brincávamos quando éramos crianças? Ou do Ricardo Silva que matou o Miguel? Respondi que sentia saudades do antigo Ricardo Silva, mas que esse Ricardo Silva tinha morrido há muito tempo, que o dinheiro o tinha matado. Continuo a trabalhar no hospital, mas agora num departamento diferente, em oncologia, com doentes com cancro. Cada doente, cada tratamento parece uma vitória para o Miguel. Os meus doentes perguntam-me pela minha história e eu conto-lhes. Um dia chegou uma nova paciente, uma senhora idosa. Ela olhou para mim e perguntou o meu nome. Perguntou se eu era Catarina Fonseca, que tinha perdido o marido. Eu disse que sim. Ela sorriu e disse que eu era a sua heroína, que o seu próprio irmão a tinha enganado e roubado o seu dinheiro. Mas ela tinha ficado calada, com medo, e quando ouviu a minha história, foi à polícia e o seu irmão foi preso. Agora, o que vês não é nada. Naquele momento percebi que tudo tinha um significado. A morte de Miguel, a traição de Ricardo Silva, toda a dor tinha um motivo. Inspirar outras pessoas, dar força a outras pessoas. Com o tempo, a ferida cicatriza, mas a marca fica. Todas as manhãs, quando me olho no espelho, vejo uma mulher diferente, mais forte, mais determinada, mais corajosa. A morte de Miguel não me destruiu, transformou-me. No ano passado, criamos uma fundação, a Fundação Miguel Fonseca para a Justiça. Ajudamos as vítimas de homicídios domésticos. Prestamos apoio jurídico, acompanhamos os julgamentos. No primeiro ano, ajudamos 20 famílias, cada uma delas parte do legado de Miguel. Na primeira cerimônia de bolsas de estudo, uma mulher subiu ao palco. Seu marido tinha sido morto pelo irmão, tal como Miguel. A minha história deu-lhe esperança e justiça. E agora, com a ajuda da nossa fundação, está a reconstruir a sua vida. A senhora Fonseca disse que a sua história lhe mostrou que não está sozinha, que a justiça é possível, que o bem pode vencer. Naquela noite, ao voltar para casa, olhei para o céu. As estrelas brilhavam. Uma delas brilhava mais do que as outras. Era o Miguel. Falei com ele, disse-lhe: Viste, meu amor, o teu nome continua vivo, a tua bondade continua. Estas pessoas são o teu legado. Agora, 5 anos depois, estou aqui a contar tudo. Não é fácil viver sem o Miguel. Sinto a sua falta todos os dias, a sua voz, o seu sorriso, o seu toque, mas ele está sempre comigo. Vejo-o nas crianças, na inteligência da Leonor, na honestidade do Tiago, no sorriso da Clara. O Miguel está vivo. Aquele sussurro no funeral, és a próxima, era para me destruir, mas fortaleceu-me. Ricardo Silva queria destruir-me, mas saí mais forte. Sofia Silva queria armar-me uma cilada, mas descobri a verdade. E agora estou aqui, de pé, forte. Na semana passada, recebi uma última carta de Ricardo Silva. Ele está a morrer. Foi diagnosticado com cancro na prisão. Tem 6 meses de vida e o seu último desejo é ver-me. Ao ler a carta, não senti nada, nem dor nem raiva, apenas um vazio. Não fui vê-lo, aquela porta fechou-se. E tu, o que farias? Se o teu próprio irmão te traísse assim, perdoarias? Faço essa pergunta a mim mesmo todos os dias, e a resposta é sempre a mesma. Não,
Há certos limites que, uma vez ultrapassados, não há volta a me dar. Mas aprendi uma coisa: mesmo que não perdoe, posso fazer as pazes, posso deixar a minha raiva para trás e seguir com a minha vida. Ricardo Silva vai morrer na prisão, enquanto eu vou viver aqui com os meus filhos. Todas as noites, antes de dormir, olho para a foto do Miguel. Conto-lhe o que se passa, que os miúdos estão a crescer, que a Leonor foi admitida em arquitetura, que o Tiago é o primeiro da turma, que a Clara ganhou um prêmio num concurso de pintura. Digo-lhe que foi graças a si, à sua coragem, ao seu planeamento, que aquela câmara, aquele caderno, tudo isso nos salvou. A vida continua. Os miúdos crescem, eu fico mais forte. O Miguel viverá para sempre nos nossos corações. No mês passado, fui à escola e fiz uma palestra para as crianças. Falei sobre justiça, honestidade e lutar pelo que é certo. No final, uma criança perguntou: "Você não teve medo quando foi à polícia e testemunhou no tribunal?" Eu respondi que sim. Tive muito medo, mas o medo não me impediu, porque fazer o que é certo às vezes requer coragem. Outra criança perguntou: "Perdoou o seu irmão?" Respondi honestamente que não, que algumas coisas são imperdoáveis, mas que, mesmo sem perdoar, encontrei paz, deixei a minha raiva para trás e segui com a minha vida. Depois da palestra, 3 professores vieram ter comigo e agradeceram-me por partilhar a minha história, dizendo que as crianças ficaram inspiradas e compreenderam a importância de lutar pelo que é certo. Agora pergunto a vocês: o que aprenderam com essa história? Compartilhem comigo nos comentários. De que cidade vocês estão assistindo? Alguma vez passaram por uma traição assim na vida? Como lidaram com isso? Estou curioso, leio todos os comentários e tento responder a todos. Se gostam desse tipo de história da vida real, não se esqueçam de curtir o vídeo. Inscrevam-se no meu canal e ativem as notificações. Todas as semanas partilho novas histórias. Histórias de pessoas como vocês. Histórias de quem faz justiça, de quem luta pelo que é certo. Um dia, a vossa história também poderá ser partilhada. E se estão a passar por um momento difícil, se sofreram uma traição, se foram vítimas de injustiça, saibam que não estão sozinhos. Lutem, não desistam. Há um ano, uma mulher enviou-me uma mensagem. O marido dela foi assassinado por um membro da família, tal como o Miguel. Ela assistiu à minha história, ganhou coragem e foi à polícia. Agora, o assassino está na prisão e ela está a construir uma nova vida com os filhos. Quando ela me agradeceu, chorei, porque percebi que a morte do Miguel não tinha sido em vão. Foi nesse momento que percebi que tudo tinha um significado. Sofri, mas dei esperança a outras pessoas. Eu perdi, mas outros ganharam. Miguel morreu, mas o seu legado continua vivo. No mês passado, a nossa fundação completou 2 anos. Em 2 anos, ajudamos 50 famílias, 50 histórias de justiça, cada uma delas em memória de Miguel. Fiz um discurso na cerimônia. Falei sobre Miguel, sobre a sua coragem, a sua honestidade, o sacrifício que fez pela sua família. A sala aplaudiu de pé. Naquele momento senti Miguel. Ele estava ao meu lado, orgulhoso. Naquela noite, ao voltar para casa, olhei-me no espelho. Tinha 48 anos. O meu rosto mostrava os sinais da idade, mas havia algo diferente nos meus olhos. Força, determinação, paz. A mulher que desabou no funeral há 5 anos tinha desaparecido, e em seu lugar havia alguém mais forte. Leonor passou nos exames para a universidade na semana passada. Ela vai para a faculdade de arquitetura, vai realizar o sonho do pai. Quando recebeu a carta de admissão, nós duas choramos. Miguel ficaria tão orgulhoso dela. Mãe, disse ela, o pai está a ver-me? Sim, querida, disse eu. Ele vê-te todos os dias, nos teus sucessos, no teu sorriso,
no teu amor, Ele está sempre conosco. Tiago ganhou o primeiro lugar numa competição de matemática. Miguel entendia muito de matemática e ajudava-o nos trabalhos de casa. Agora, Tiago é tão bom quanto ele. Quando crescer, vai ser advogado, vai ajudar as pessoas, vai fazer justiça. O legado de Miguel continua. A Clara teve o papel principal na peça da escola. Quando ela subiu ao palco, sentiu Miguel entre o público. Ele aplaudia, sorria, orgulhoso da filha. Quando a peça acabou, a Clara correu para mim e abraçou-me, perguntando se o pai e a mãe a tinham visto. Sim, querida, disse eu. Ele estava na primeira fila. Foi nesse momento que tudo ficou claro. Miguel morreu, mas não foi derrotado. Ricardo Silva pensou que tinha ganho, mas perdeu. Eles pensaram que o dinheiro comprava tudo, mas o que compraram foi apenas prisão e arrependimento. Eu pensei que tinha perdido tudo, mas na verdade ganhei o mais importante, a verdade. A verdade é que o amor é mais forte do que o dinheiro. A verdade é que a justiça, mesmo que tarde, acaba por ser feita. A verdade é que mesmo nos momentos mais sombrios, há esperança. A verdade é que quando se cai, pode se levantar, quando se fica ferido, pode se curar, quando se perde, pode se reencontrar. Miguel ensinou-me isso. A vida nem sempre é justa. As pessoas podem desapontar-nos. Até mesmo aqueles que amamos podem trair-nos. Mas mesmo assim, podemos permanecer de pé. Podemos continuar a lutar. Podemos continuar a vencer. Sou Catarina Fonseca. Tenho 48 anos. Perdi o meu marido, o meu irmão traiu-me, estive à beira da morte. Mas ainda estou aqui, ainda sou forte, ainda luto. Tenho 3 filhos, tenho uma fundação, tenho uma missão. Manter viva a memória do Miguel, fazer justiça, dar esperança aos outros. E acredito que você também é capaz. Seja o que for que esteja a enfrentar, seja quem for que lhe esteja a fazer mal, saiba que a força dentro de si é maior do que tudo. Só precisa acreditar nela e usá-la. A vida continua. O sol nasce todas as manhãs. As crianças crescem, novas histórias são escritas. A história do Miguel acabou, mas o seu legado é eterno. E todos os dias vivo por ele, luto por ele, venço por ele. Porque o amor verdadeiro não morre. A justiça verdadeira vence. O poder verdadeiro nunca se esgota. E a esperança verdadeira nunca se apaga. Se gostou da minha história, pode apoiar-me subscrevendo para que eu escreva novas histórias. Desde já, agradeço do fundo do coração. E se fosse você, o que faria no lugar dessa pessoa? Gostaria muito que partilhasse os seus pensamentos e sentimentos nos comentários. Cada comentário torna estas histórias ainda mais significativas. Além disso, não se esqueça de escrever onde ouviu esta história. Cada história tem um caminho, cada caminho tem uma história. Se gosta deste tipo de histórias de vida, não se esqueça de gostar do vídeo e subscrever o meu canal. Espero encontrá-lo novamente em novas histórias. Fique com amor.